Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Já é conhecida a composição da nova Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen. Das diversas e muitas pastas que existem, à portuguesa Maria Luísa Albuquerque ficaram os serviços financeiros e a União da Poupança e Investimento. Olha, uma pasta que trouxe alegria aqui para as nossas bandas. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Analisemos então quem são os comissários, mas comecemos por analisar a escolha da portuguesa Maria Luísa Albuquerque. Eu peço desculpa, mas não sei se não será sintoma de alguma disfuncionalidade que com a pasta da poupança fica alguém que pertence ao quinto país da zona euro onde as famílias menos conseguem poupar. Eu não sei se não é sintoma de alguma disfuncionalidade que com os serviços financeiros fica alguém de um país que entre 2010 e 2023 deu à banca privada cerca de 25 mil milhões de euros dos meus e dos seus impostos. Não sei se não é sintoma de alguma disfuncionalidade também que fique com o investimento alguém de um país que nos últimos 10 anos apresentou na zona euro o menor índice de investimento público da história. Pergunto eu, que cada vez menos percebo isto. Ao nosso estúdio, já um bocadinho mais calmo depois desta nota introdutória. O nosso convidado de hoje é o Miguel Moreira e vamos conversar não só sobre as escolhas de Ursula von der Leyen, mas também, obviamente, daquilo que está a acontecer do lado do Atlântico, uma vez que as eleições nos Estados Unidos irão ter uma importância, obviamente, fulcral naquilo que é o cenário geopolítico para os próximos anos. Boa noite, Miguel. Olá, obrigado por estares aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, esta minha nota introdutória é para tirar um bocado de pressão, não te quero colocar em nenhuma posição desconfortável, mas diz-me uma coisa, como é que tu olhaste para estas escolhas e obviamente, é de salutar que Portugal tenha ficado com uma pasta, de facto, de relevância, mas a nossa realidade é um pouco aquela que eu também mencionei. Claro. Muito boa noite, João. Muito boa noite à equipa, a toda a gente que nos ouve lá em casa. É um gosto estar aqui. Eu vou só fazer um ponto prévio que não tem nada a ver com o programa, mas eu, apenas para lamentar aqui publicamente, já o fiz em redes sociais, e não é por ficar bem, é porque Portugal atravessa um flagelo atualmente e os meus pensamentos, penso que os de João, toda a gente, estão neste momento com as forças de combate aos incêndios, os bombeiros, a proteção civil, as forças armadas. Já foram vidas perdidas. Eu queria deixar um abraço grande a essas pessoas que combatem por nós e aqui a minha solidariedade. Quanto ao tema em si, isto dos comissários prende-se muito com o governo que está em funções. Nós, quase sempre, ou sempre em Portugal, e nos outros países, os comissários foram sempre nomeados e propostos sim. Pela cor partidária que estava em vigor. A senhora comissária Elisa Ferreira, do Partido Socialista, foi nomeada pelo governo de António Costa. Portugal, na altura, teve Carlos Moedas no tempo do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Exatamente. E agora vem uma militante também do PSD, uma antiga ministra do PSD, fazer este trabalho... No tempo de Pedro Passos Coelho também? Também, ministra das Finanças da altura da crise das dívidas soberanas, que na altura veio a substituir o Vítor Gaspar, o professor Vítor Gaspar. E acho que, creio muito convictamente, que também a escolha partiu muito por aí. Não só pela filiação partidária, não só por ser uma pessoa muito afeta ao próprio Luís Montenegro, porque recordemos que Maria Luísa Albuquerque esteve sempre com o Luís Montenegro,
quer fossem disputas internas, quer fosse nos desafios externos. A Maria Luísa Albuquerque, por exemplo, foi uma das cabeças da campanha mais dura do Luís Montenegro contra Rui Rio, em 2020. Mais dura porque em 2022, contra Jorge Moreira da Silva, não houve assim uma cavalgada tão, digamos, animada, tão confronto entre as partes não foi. Não foi tão polémico como na altura foi contra Rui Rio. Portanto, é uma pessoa que, para além da sua experiência governativa, numa área muito difícil e em plena crise das dívidas soberanas, quando o Passos Coelho, na altura, tomou posse, foi em 2011, e ela começou em 2012, se não me engano, a juntar a isso foi alguém com quem Luís Montenegro privou durante muito tempo. E eu acho que é uma escolha, sinceramente, sensata. Havia mais nomes em cima da mesa. Antes de se saber que o Jorge Moreira da Silva iria para a UNOPS, que é um gabinete até muito importante dentro da ONU, e ele é subsecretário-geral da ONU, era um nome que também poderia ser colocado em cima da mesa caso o PST vencesse as eleições, mas eu a recuar já há dois anos. E mais recentemente havia também nomes que estavam em cima da mesa, nomes que estavam a ser seriamente considerados, como era o caso do ex-ministro também Miguel Poiares Maduro, que de certeza, ou praticamente com toda a certeza, na minha análise, iria para outro tipo de pasta, uma pasta mais ligada, se calhar, à inovação, mais ligada à transição digital, educação por aí, na minha opinião. E a Maria Luísa Albuquerque sempre também foi um nome que esteve sempre a ser equacionado. E claro, pela sua formação, como eu disse, e pela sua experiência, claro que iria para uma das pastas mais de âmbito económico. E assim foi. E qual é aqui a questão? É que esta pasta é uma pasta muito, muito séria e bastante importante. E não se esperava que assim fosse. Porquê? António Costa, o antigo primeiro-ministro de Portugal, vai ser a chefia do Conselho Europeu. O que é já um cargo de prestígio para Portugal. O segundo mais importante que Portugal neste momento, até hoje, envergou, depois da presidência da própria Comissão por parte de José Manuel Durão Barroso. E pelo facto de haver quase que uma merecida contrabalança de importância dentro da União, esperava-se que Portugal não ficasse com uma pasta assim de tanta relevância. Porque já tínhamos um português no Conselho Europeu, não haveria sentido Portugal agora ficar com uma vice-presidência, impensável, ou com uma pasta dentro do resto dos comissários com esta importância. E, efetivamente, isso aconteceu. Ursula von der Leyen simpatizou com a figura de Maria Luísa Albuquerque, também é uma pessoa que tem uma boa relação do que aquilo que eu conheço com o Luís Montenegro e atribuiu-nos uma pasta bastante importante. Mas quero concordar com o João com uma coisa que disse no início, porque, aliás, até tinha essa questão anotada para mencionar aqui. Não deixa de ser curioso que fique Portugal com uma pasta quando Portugal é dos países da União com uma das maiores taxas de não poupança. E se nós formos a analisar por quem somos batidos por quase todos, claro, mas os que não somos batidos são países que até há 20, 25 anos faziam parte do Bloco Soviético. Dá-nos que pensar. Portanto, acho que é um desafio. E Maria Luísa Albuquerque tem o desafio, o condão de provar que Portugal consegue ser um país pioneiro. Não digo pioneiro, nem vanguardista, mas pelo menos Portugal consegue fazer um trabalho interessante até numa pasta em que não é conhecido por ser assim tão eficiente. Acho que é um desafio que ela tem que superar. Mas também, por outro lado, aliás, e outra nota aqui, já é quase como um parênteses, até foi por curiosidade, no governo de Pedro Passos Coelho, cuja ministra Maria Luísa Albuquerque foi ministra das Finanças, onde a taxa de poupança até era menor, porque estávamos a ser acometidos a esforços estrondosos para suportar a crise das dívidas soberanas. E foi por causa da Troika. Por exemplo, o famoso grande aumento de impostos, que muita gente ainda acusa Pedro Passos Coelho de ter imprimido aos portugueses, foi, em parte, responsabilidade de Maria Luísa Albuquerque. Como mais do que compreensível, porque estávamos a pagar uma bancarrota de um governo que nos tinha deixado nessa situação. E que já tinha acordado alguma coisa. E que já tinha acordado, porque atenção, nós também, isto não vem do vazio, para citar, ainda que noutro contexto, o nosso secretário-geral da ONU. Não, quem negociou o programa da Troika foi o governo ainda do Partido Socialista. Quem o negociou? Muita gente atribui as culpas. E dentro das três personagens que estão envolvidas nesta questão toda, que foram o antigo ministro, o professor Teixeira dos Santos, Vítor Gaspar primeiro, porque ainda tivemos Vítor Gaspar, como eu disse há pouco,
e depois Maria Luísa Albuquerque. Ou seja, se há, com as devidas aspas, culpados deste estado de arte a que depois nós chegamos, a Maria Luísa Albuquerque é a última a quem onde se deve cometer responsabilidades. Há duas personagens primeiro e dentro dessas duas há, sem dúvida nenhuma, uma principal, que era do Partido Socialista. Porque muitas vezes eu acho que isto é eu sinto mesmo quase como um incómodo alheio, não é vergonha alheia, mas é um incómodo alheio, da maneira como se culpa um governo que não é responsável pela negociação do programa. E nem é responsável pelo Estado. Pelo Estado a que chegou. Aliás, porquê é que tivemos que negociar aquele programa? Porquê é que tivemos que pedir um resgate? Por uma crise internacional, sem dúvida nenhuma, mas por gestão danosa. Ou seja, imaginemos que eu agora era o senhorio do João. O João era meu inquilino e eu tinha que lhe dar uma casa, que era o nosso contrato. Eu destruía a casa toda, ia para lá o João. O João tinha assinado um contrato em que me estava, naquele momento, a usufruir da casa. A culpa era sua ou era minha que tinha destruído a casa? Foi isso que aconteceu na altura da crise. E agora eu é que tenho que suportar os custos e da foi o que aconteceu. Da casa. Claro. Eu quis dar este preâmbulo porque há sempre uma tentativa. Não é que o governo, Pedro Passos Coelho, tenha feito tudo bem na altura, mas atribuir culpas e atribuir responsabilidades de uma coisa que não foi feita por aquele governo e de uma pessoa. Porque o impressionante é que depois o Partido Socialista, principalmente, na altura de escolher a questão da comissária e dar a opinião como partido de oposição legítimo que merece, até ganhou as eleições europeias, vir dizer que a Maria Luísa Albuquerque é isto porque fez aquilo no tempo da Troika, e eu acho sinceramente um desplante enorme do partido, do grupo político que trouxe essa devida crise. É apenas para dar este toque inicial. Depois tem, na minha opinião, há dois grandes desafios que a pasta da pasta atribuída a Maria Luísa Albuquerque vai ser acometida. Dois principais. Um, que é a questão da diversificação das fontes de financiamento da União, que são escassas e nós estamos a ser completamente cilindrados tanto pelo bloco americano como pelo bloco chinês e dos BRICS também, mas sobretudo até dentro dos BRICS do bloco chinês, não é novidade nenhuma, e nós temos que diversificar essa questão, vai ser um desafio. Aliás, eu até vamos tocar nesse ponto um bocadito mais à frente, o relatório Draghi vem confirmar justamente isso, é que é preciso diversificá-las. E depois a união do mercado de capitais é uma lenga-lenga antiga, mas que também vai ser um desafio acometido à pasta. Podemos aproveitar, e ainda antes de ir a outras pastas e ao desafio também que é este desenho da Comissão Europeia pensando num possível alargamento. O relatório Draghi é anterior, o timing, como dizias enquanto bebíamos ali o café, não é inocente, não é? Em que é que o relatório Draghi coloca o trabalho de Maria Luísa Albuquerque numa linha da frente de uma mudança importante na Europa? Eu sou suspeito a falar de Mário Draghi porque é uma pessoa que eu admiro muito. E quando as pessoas agora mais ouvem falar de Draghi para aqui, Draghi para ali, Draghi para acolá, é preciso perceber-se quem é Mário Draghi. Mário Draghi não é uma pessoa qualquer. Mário Draghi é um homem livre, um pensamento livre. Foi da mesma maneira como foi convidado a ser primeiro-ministro de Itália, numa altura em que a Itália estava a sofrer muito, foi da mesma maneira livre como saiu do governo italiano, ainda com um bocado escorraçado, mas tranquilo, passou a pasta. E o Mário Draghi, por si só, é o argumento da autoridade. A figura de Mário Draghi é um argumento, por si só, um argumento da autoridade. Mário Draghi foi um dos principais obreiros da salvação, já que falamos de crise das dívidas soberanas, da crise de 2008, foi um dos salvadores, um dos vanguardistas na salvação da Europa quando ela mais precisou. Ele salvou basicamente a Europa. Com um programa, não digo uma manha, mas foi com um programa que ele sabia de antemão. Ele criou, e já vou falar sobre ele criou esse programa porque se fosse efetivamente necessário ele ser utilizado, ele seria e daria para desenrascar ali a coisa. Mas ele sabia que o programa à partida nem ia ser aplicado. Mas a retórica como ele apresentou, e a retórica em política conta muito, como ele apresentou as coisas, abrandou aquilo que era a pressão dos mercados. E os credores e os investidores ficaram muito mais calmos
e ficaram muito mais passivos, muito menos de cabeça quente. Sim, quando ouviram os mercados financeiros e o investimento não gosta de Mas porque Mário Draghi veio na altura descansar os mercados. Com quê? Uma frase que ficou muito célebre na altura. Nós faremos de tudo para salvar o euro. E apresentou depois o famoso OMT, Outright Monetary Transactions. É assim que a expressão é apresentada na sua originalidade, que é a língua inglesa normal. E o que é que acontecia aqui? O Outright Monetary Transactions era um mecanismo que permitia ao Banco Central Europeu, e eu na altura era presidente do Banco Central Europeu, estamos a falar de um plano apresentado em 2012 e ele foi presidente entre 11 e 19, que permitia ao Banco Central comprar títulos de dívida pública em mercado secundário. Porquê? Porque em mercado primário é proibido pelos tratados. E ao criar este mecanismo, que ele, à partida, já sabia que não ia ser sequer utilizado, mas que daria para acalmar os mercados e os credores, conseguiu assim salvar a Europa. Uma questão de confiança. Isto tudo porquê? Não é uma introdução feita para encher chouriços, que eu quis dizer aqui, perdoe-me a expressão, mas é para mostrar quem é que é o Mário Draghi. E o que é que ele vem dizer sobre o relatório Draghi, agora indo diretamente ao relatório Draghi? Da mesma maneira que ele foi direto na altura que era preciso salvar o euro, fazemos tudo para salvar o euro, aqui ele diz exatamente a mesma coisa por outras palavras. Mas é direto. É direto e usa as palavras que nós não queremos ouvir. Se nós não salvarmos já, não agirmos já em relação à União, nós entramos num declínio que nos leva ao abismo. Foi muito direto. E a Europa precisa deste tipo de pancadas, de águas frias de realidade. E em que é que ele fala e menciona assim com mais a miúde e com mais severidade e com um toque até de urgência? A demografia. E eu no primeiro programa que fiz aqui com muito gosto contigo, João, lembro-me bem de falar dos desafios na altura das eleições europeias e da futura Comissão, que era a demografia. Eu falei na altura disso e veio-se a comprovar agora com o relatório Draghi também. E eu fico contente até de uma pessoa do gabarito de Mário Draghi, no fundo até corroborar uma coisa que eu disse aqui no programa do Isto é o Povo a Falar. A falta da demografia é gritante o problema. Eu na altura, eu vou-me estar a repetir, mas o triângulo deve estar assim e neste momento já está a ficar com uma forma completamente dispar e que não é comportável. Isso vai ter pesadíssimos custos, principalmente naquilo que se trata com as sustentabilidades de muitas das seguranças sociais e do próprio Estado Social Europeu. Depois, a produtividade, que é outro palavrão que nós não gostamos de ouvir. A produtividade é mísera na Europa, nós temos que evoluir, mas muito mais. Nós estamos completamente a ser cilindrados pelos Estados Unidos e pela China também, mas pelos Estados Unidos, que aqui são até o modelo mais comparativo que por norma nós temos. A inteligência artificial, nós, mais uma vez, ali em off, no nosso cafezinho, estávamos a falar sobre a questão da inteligência artificial. É um desafio. Como é que a vamos regulamentar? Como é que a não vamos? Já há pareceres, depois não há pareceres, há estudos, mas depois o que é que sai? Qual é o sumo daquilo que é produzido pela Comissão e pelo Parlamento? Não tem havido grande evolução neste sentido, a meu ver. E depois ele fala de uma economia projetada para o futuro, porque sente que nós estagnamos. E a maior prova disso é que nas 50 maiores empresas tecnológicas do mundo, nas maiores 50 tecnológicas, há 4 europeias. E a primeira europeia vem em 18º, se não estou em erro. É um problema gravíssimo, porque se nós não temos as tecnológicas, se nós queremos uma economia, como diz Mário Draghi, projetada para o futuro, temos que ter uma economia de base que seja projetada para o futuro. E como é que é projetada para o futuro? É em grande parte pelas empresas tecnológicas, por aquelas empresas que produzem aquilo que nós justamente precisamos para dar o salto, para nos compararmos com outras economias. E entre as 50, não é 5, nem 15, nem 25, entre as 50 maiores do mundo nós temos 4. E a primeira em 18º, completamente fora do top 10. Eu acho que nos dá que pensar, e o Mário Draghi toca no ponto aqui, naquilo que mesmo que é o busilis da questão, que é a parte do ponto central, que é há o declínio, há uma tendência para o declínio, há um problema que nós, se não o ampararmos já, vamos ser ainda mais cilindrados, vamos ficar ainda mais para a cauda. Achas que a Europa
Aburguesou-se. Eu sei que é uma expressão É uma muito expressão- curricular, mas entendes o que é que eu... Eu sinceramente acho que sim. Eu na última vez disse que era continuo a ser um fervoroso europeísta. Mas isto não me impede de fazer uma autocrítica e uma autorreflexão, uma autoavaliação que fazíamos na escola, do estado a que isto chegou. Imaginemos, aburguesou-se e não evoluímos até na mentalidade. Porque desde os primeiros tratados, desde a fundação da União Europeia, na altura da CEE, nós tínhamos muito aquela visão eurocêntrica. Isto vem de antes, no nosso passado colonial, etc. Mas nós tínhamos uma visão até muito eurocêntrica. E não evoluímos nessa matéria. Nós continuamos com uma visão completamente eurocentrista da coisa. Nós é que somos bons, nós é que fazemos, nós é que somos um exemplo para o mundo nisto e naquilo. E somos, em muitas matérias somos. Sim. Sem dúvida nenhuma. Agora, pensarmos que fazermos dessas pequenas exceções onde ainda somos líderes e dominamos para a regra em geral, isso não acontece. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Nós debatemos muito qual é a nossa política para a África. E debatemos a questão muito do ponto de vista dos africanos coitadinhos. E isso aí mete muita confusão. Claro. Como é que devemos de ajudar os africanos? Como é que a CPLP conseguirá evoluir? Acordem, por favor. Parceiros em pé de igualdade, acordem. E depois é outra coisa. Eles fogem para a Rússia e aceitam lá o Putin. Então acordem. Porque eles já não são, felizmente, uma colónia. Eles não são nenhum apêndice da Europa. Nós temos que olhar de frente para a questão africana. E nós não fazemos isso. Fazemos quase como se estivéssemos num pedestal. E enquanto líderes eleitos, os líderes africanos têm toda a legitimidade, por exemplo, claro que sim, de cooperar com quem eles bem entenderem. E para te mostrar como, de facto, o Ocidente e a Europa têm andado, de facto, a dormir, finalmente um chefe de Estado norte-americano vai visitar Angola. E falo de Angola porque é o meu país de origem. Está a ser agendada para outubro, creio eu, uma visita de Biden, que já está de saída, mas pronto, uma visita a Angola. Mas é agora que Angola tem como principal parceiro económico a China. Claro. Isso não demonstra, de alguma forma, e eu sei que estamos a navegar e a desviar-nos um bocadinho, mas não demonstra, de facto, esta perda de liderança do mundo ocidental. Claro que sim. A ida de Biden é muito simbólica. É importante. Este simbolismo, nós temos que, por norma, dividir o que é mais simbólico e aquilo que é, efetivamente, mais de ação. E se vai sair alguma coisa dali. Mas este simbolismo é muito importante. Porque lá está, é a primeira vez, mas não deixa de demonstrar quase que um correr atrás de prejuízo. A falência do sistema. Porquê é que há 20 anos Bush não foi lá, por exemplo? Porquê é que o Obama não foi lá? Sim. Eu vou outra vez ser suspeito, vou falar de outra personagem histórica que muito admiro, que é o John F. Kennedy, o Jack Kennedy, o famoso Jack Kennedy, que numa altura em que não havia a facilidade... é presidente dos Estados Unidos, mas não havia as facilidades que há hoje em dia, e foi a muito mais partes do mundo onde se pensava, mas por que raio é que vais lá? Os próprios assessores lhe diziam isso. O próprio, uma vez, o secretário de Estado norte-americano dos negócios estrangeiros, ou na altura o Dean Rusk, perguntava-lhe, Jack, mas porquê é que vais lá? E o próprio Jack Kennedy, já nos anos 60, fazia questão de cultivar uma política diplomática norte-americana em partes do mundo que não sabia para quê, mas que agora se vêem fulcrais para aquilo que é a expansão norte-americana. E porquê é que não seguem esses mesmos exemplos atualmente? Sempre com um tom de condescendência em relação aos outros. Mas para concluir a questão eurocêntrica em relação à África, isto é um parênteses, mas que é um parênteses muito importante. Apesar de ser parênteses, é um desafio da União Europeia e do mundo ocidental em geral. Vamos parar de olhar para a África, por exemplo, e Espanha em alguns assuntos na América Latina, como se fossem um apêndice ou uma parte ainda de nós. Não são. São maduros. É como o filho que cresceu, está completamente maduro. Temos que olhar para eles de frente e eles fazem o que bem entenderem. Nós é que temos de ter a capacidade diplomática, económica, temos é que ser atrativos para não sermos cilindrados.
Agora, temos que olhar de frente e parar com esta visão completamente Muito eurocêntrica. bem. Olha, vamos voltar aqui à composição da nova comissão presidida por Ursula von der Leyen. Uma vez que falaste em Draghi, eu vou continuar a Itália, porque também sei que é um país que tu tens um apreço muito especial. Meloni finalmente começa a ser olhada como uma líder perfeitamente legítima, com a sua visão, com a visão que os italianos votaram, com uma visão que queriam para liderar o seu país, e cede, de alguma forma, cede Ursula von der Leyen, nomeando um italiano, Raffaele Fitto, para uma pasta de grande importância. Isto é um sinal de que Ursula von der Leyen entende que existem dinâmicas diferentes dentro dos países da Europa, dinâmicas políticas. Eu acho, sinceramente, que é um reconhecimento justo à Itália, que se tem comportado bem. Ponto. As reclamações foram de que vinha de um governo de extrema-direita. Ora bem, a mim causa mais confusão a escolha espanhola, por exemplo, do que propriamente a escolha italiana. Eu quero recordar que, não sendo um partido extremista, nem vou banalizar o termo, Espanha neste momento é governada por um senhor que fez pactos de regime com partidos independentistas e herdeiros de partidos terroristas. A Teresa Rivera, que é um dos braços direitos de Pedro Sánchez, era uma das pessoas mais radicais neste assunto do governo espanhol. O governo espanhol, neste momento, está sobre... É vivo, saiu da incubadora, por pactos de regime com terroristas, que não querem uma unificação espanhola, que vão contra todos aqueles que são os princípios basilares do Estado de Direito espanhol. Portanto, a partir daí, causa mais confusão do que propriamente uma pessoa que eu conheço bem, Raffaele Fitto. Quando estive em Itália, estive a colaborar com um partido italiano, que foi o Forza Italia, que é um partido do PPE, de centro-direita. E na altura conheci algumas pessoas da parte do governo, porque é um governo de coligação, e antes de termos o preconceito ideológico, eu não me revejo-me em muito pouca coisa, apesar de até em algumas coisas simpatizar com Giorgia Meloni, em algumas coisas, não simpatizo todo com o partido dela. Mas, antes de olharmos com um preconceito ideológico sobre certos partidos, é preciso analisar as pessoas. Quem é que é Raffaele Fitto? Alguém já parou para pensar e raciocinar de quem é que é esta pessoa? Ninguém. Raffaele Fitto tem um trabalho feito na pasta que lhe foi atribuída. Ele foi presidente da região de Puglia. Puglia, para quem não sabe, é uma das regiões italianas mais pobres. É também das mais paradisíacas, porque vive muito de turismo, é muito sazonal. Tem como capital Bari. Cinque Terre é em Puglia? Não, esse é do outro lado. É na mesma linha, mas é mais a sul, mais perto de Nápoles. Okay. Mas é na mesma linha, ou seja, uma pessoa se nadar de Puglia para a frente chega à Albânia e à Grécia. E é muito, mas lá está, é muito turístico, muito paradisíaco, mas muito sazonal. E é uma zona muito pobre. Eu já lá estive em Lecce, que é na parte mais sul-sul, em Brindisi e em Bari, que é a capital daquela região, e testemunhei a pobreza. Efetivamente é muito bonito, mas testemunhei a pobreza. E estive em contexto de trabalho. E, portanto, é uma pessoa que tem trabalho nessa área, foi presidente da região, porque lá o sistema é diferente daqui, nós somos um sistema central e depois temos os municípios. Lá também há municípios, mas acima dos municípios há os governos regionais. Começou-se regionalizar. E só vais continuar de seguida, deixa-me só dizer que a pasta e vice-presidência que foi dada a Raffaele Fitto foi Coesão e Reformas e Comissário para a Política de Coesão, Desenvolvimento Regional e Cidades. Sim. E ele foi presidente de uma região, sabe o que é ser autarca, sabe o que é a política de proximidade. E depois, mais recentemente, no último governo de Berlusconi, foi ministro da Coesão Territorial, e agora num governo de Meloni foi ministro dos Assuntos Regionais. Com trabalho, efetivamente, bem feito.
bem feito para a realidade italiana, que é uma realidade muito burocrática, uma realidade difícil. Aquela latina do costume o típico, que a gente mais ou menos conhece aqui. Mas acima de tudo, o típico italiano. Mas também com aquelas diferenças regionais também. que são bem acentuadas. E culturais. Até para não falar de que há 25, 30 anos havia referendos em cima da mesa para dividir a Itália do Norte e a Itália do Sul. Exatamente. Portanto, e não foi há 100 anos, foi há 30. Exatamente. E, por exemplo, a Lega de Salvini, que é um partido neste momento bastante radical de um lado, começou, mas não tinha este discurso. Aliás, eles até nem se importavam que viessem imigrantes. A Lega ganha fama na altura, com Umberto Bossi. Porquê? Porque queria dividir a Itália entre a Itália do Norte e a Itália do Sul. Aliás, a Lega, no Tribunal Constitucional italiano, chamava-se Lega Padania, que é uma região no Norte, porque era um partido regional. Depois começou a ganhar influência, e depois passou a ser um partido de âmbito nacional, mas como não queria perder a relevância, então, mais do que a ideologia política ou o governo onde Raffaele Fitto está inserido, é de facto o trabalho... A pessoa em si, o trabalho que ele deixou. E neste sentido, causa mais confusão outro tipo de pastas que propriamente o Sr. Raffaele Fitto. Que tenha uma outra opinião mais polémica, mas dentro até do próprio governo italiano, nem é dos ministros que cause mais confusão. Achas que aqui... Eu não vou falar em braço de ferro, não é? Mas achas que aqui von der Leyen teve que ceder e nós sabemos figuras como Meloni, Viktor Orban e outras figuras, se calhar, situadas no espectro mais da direita política, têm sido, muitas vezes, figuras de fissura e clivagens. Achas que isto é uma nota de afirmação à Itália, não é? Sim, mas eu gosto muito sempre de diferenciar o caminho percorrido pela Itália e por Giorgia Meloni do caminho de Orban. Orban, ainda que tenha todo o direito de dar as suas opiniões, Orban não tem cultivado uma cultura e um ambiente muito propício a certas amizades. Meloni, sim, Meloni tem feito um caminho relativamente tranquilo de aproximação, não só à Europa, mas justamente um caminho económico bastante... Lembras-te da intervenção dela sobre a França? E sobre o facto da França mandar imprimir francos franceses e dominar a economia de alguns países africanos, continuando a extrair recursos desses mesmos países. Sim, lá está. Mas são essas opiniões que também precisam de ser dadas, e ela tem toda a legitimidade de dar as opiniões que quer. Opiniões que quer. Porque ainda não há delito de opinião. Há muitos que querem ir por esse caminho, mas enquanto ainda não há, as pessoas podem dar as opiniões que querem. Pois cada um é que também faz as suas escolhas. Agora, em relação à Itália, está a fazer um percurso, está a construir um caminho que eu, sinceramente, é um caminho, do meu ponto de vista, positivo. Porque a economia italiana, apesar das suas fragilidades, tem-se tornado mais robusta, digamos assim, e tem feito um caminho, digamos, de moderação política. A Meloni, primeira-ministra de Itália, não é de todo a Meloni candidata a primeira-ministra. E há que fazer esta diferenciação. Agora, se querem ir por preconceitos ideológicos e falhar a análise política, não contam comigo, Miguel, para fazer. Sim, porque... mas não crees que também, e aqui há um pouco de... quase infantilidade, não sei, ao atribuir a pasta da saúde e bem-estar animal à Hungria? Sim, achas que as coisas resolvem-se com infantilidades também? Sim, é assim. Neste caso em específico, alguém tinha que ficar com a pasta. Alguém tinha que ficar com a pasta. E pode ser considerado um pouco provocação por essa parte, mas, no fundo, a Hungria também não tem cultivado Por exemplo, a Polónia, e já nem estou só a falar do primeiro-ministro Tusk. Até antes com Morawiecki, a própria Polónia já não estava a ser aquela voz completamente dissonante, só porque sim, em relação a muitos assuntos europeus. Ou seja, a própria Polónia... Se há bocado eu estava a fazer uma diferenciação entre a Itália e a Hungria, aqui ainda faço também entre a Polónia e a Hungria. A Polónia construiu uma cultura de responsabilidade. A Hungria não. E eu acho que é um bocado por aí. Irónico, e se calhar em contraciclo disso, é ver a Áustria, onde a extrema-direita está mais presente, com Magnus Brunner sendo comissário para os assuntos internos e imigração, não é? Claro.
Mas isso foi já uma reivindicação. Aliás, a vida de von der Leyen, no geral, não foi muito facilitada. Toda a gente queria as pastas económicas, toda a gente queria as pastas financeiras. E até neste sentido, até foi um bocado levada a fresco para Ursula von der Leyen, porque ela pensou, graças a Deus, há alguém que não quer uma pasta relacionada com a economia. Se os austríacos querem tanto a pasta da imigração, que fiquem com ela. Ou seja, ganhamos os dois. Eu ganho uma boa noite de sono e eles ganham a pasta que queriam. Miguel, há pouco falavas que não descartavas eventualmente uma possível provocação na escolha da pasta para a Hungria. Deixa-me colocar-te em cima da mesa algo mais polémico. Eu acho polémico, e digo claramente, a escolha de 2 estados do Báltico para ficar com as pastas, nomeadamente política externa, segurança, a política de defesa e alta representante, a Estónia. Acho preocupante a Lituânia a ficar com o comissário para a defesa e o espaço. Acho também extraordinário que a Finlândia fique com a soberania tecnológica, segurança e democracia, sendo o país que tem a maior fronteira com a Rússia. A política não se faz só daquilo que está dito nas linhas, a política também se faz naquilo que está nas entrelinhas. E a minha leitura é, no mínimo, preocupante. Há escolhas, lá está, que vou muito também pela pessoa em si. Mas há aí dois nomes, ou 2 países que o João mencionou, que a mim não me causa muita confusão e até acho que é um sinal bem dado por Ursula von der Leyen, na minha opinião muito pessoal. É a questão da Lituânia e a questão da Estónia. A questão da Estónia é uma questão já antiga, toda a gente já sabia que ia ser Kaja Kallas, a alta representante para a política de segurança e defesa e a alta representante para a política externa, substituindo assim o Sr. Borrell. E vai ficar com, digamos, a pasta, se fôssemos uma federação, como Ministro dos Negócios Estrangeiros da União. Não me causa confusão pela experiência política, foi Primeira-Ministra da Estónia com muito sucesso, uma das vozes mais posantes, uma das vozes mais vis contra Vladimir Putin. Saiu bastante em alta nos índices de popularidade na Estónia e era uma pessoa respeitada dentro do Conselho Europeu. E, portanto, acho que a pasta é bastante bem atribuída. A questão da Lituânia, ainda que mais provocativa, aí sim posso concordar que é mais relutante, comparativamente com a Estónia, é mais relutante, sem dúvida nenhuma, mas também acho que seja um sinal bem dado. Porquê? Porque a Lituânia está muito perto da Rússia, tem um problema de constante medo em relação à Rússia e é um sinal bem dado. Porquê? Porque é a União a mostrar também, de um ponto de vista mais direto a Vladimir Putin e à Federação Russa, que nós não temos medo. E vamos atribuir uma pasta que é recentemente criada, esta da defesa, a par da habitação, são pastas novas. E há a junção agora também da soberania tecnológica, segurança e democracia. Sim. Algumas fundiram, outras... A União Europeia, que tanto tem feito para calar vozes dissonantes, junta segurança e soberania tecnológica. Tu não tens... Mas só para concluir este pequeno raciocínio, acho que é um sinal muito bem dado, porque há uma pasta nova para a defesa e nós vamos dar um sinal claro. Aquele país é pequeno, está junto da Rússia, da Federação Russa, está junto de Vladimir Putin, mas não tem medo, vai assegurar aquela pasta e isto acho que é um sinal político. Não queres fazer nenhuma declaração de interesses? Eu sinceramente aqui não tenho... Eu vou fazer por ti também, porque tu és um membro... Mas estou curioso. És membro da organização da Portuguese Atlantic Youth Seminar, que tem o patrocínio da Comissão Atlântico, do Exército Português e também da NATO. Portanto, é importante fazer este disclaimer, que esta opinião é tida por uma pessoa. E é válida, não estou a questionar. Foi por isso que eu perguntei Só até a dar a conhecer, isso é o nosso principal evento. A associação chama-se IATA Portugal, que é Youth Atlantic Treaty Association, em português é a Associação de Juventude Portuguesa do Atlântico. É a organização jovem, a única organização jovem reconhecida diretamente pela NATO, pelo Tratado Atlântico Norte.
Sim, faço essa declaração de interesses sem problema nenhum. Eu sei que não há problema, mas é uma questão das pessoas contextualizar. Isto é uma questão até de NATO, não é da União Europeia. E é por isso, nós há pouco falávamos de alguém que vai ser convidado esta semana, o Alexandre Guerreiro. E obviamente ele não está aqui, mas o Alexandre, quando dá a opinião dele, obviamente também faz a declaração de interesse deles, ou seja, para libertar as pessoas para entenderem o porquê que determinada posição e determinada opinião é emitida. Sobre isso, é só por causa disso que eu perguntei. Sobre pessoas como o Alexandre, que também é muito polémico, como a Jorge-General Agostinho Costa, etc. Isto é uma democracia. Eu não concordo de todo com muitas das coisas que eles dizem. Mas guess what? Eles dão as opiniões deles, nós damos as nossas. As pessoas depois escolhem quem querem envergar e informar-se sobre. Agora, pensam, isto é uma democracia. E ouçam as opiniões das pessoas e usem o seu próprio raciocínio. Eu comungo praticamente zero do que essas pessoas às vezes possam dizer. Mas há liberdade de as dizer. Claro. Olha, também antes e já estamos a entrar nos últimos 9 minutos, como vês, se calhar ir às eleições dos Estados Unidos, vamos ver como é que fica o tempo. Tu és um pouco crítico na possibilidade de alargamento, de aparecimento constante de mais comissários, mais pastas. Ainda há pouco falaste de pastas novas. Sim. Até onde é que pode ir a criatividade da Comissão Europeia? É um pouco isso. Vai ter que se começar a pensar seriamente, porque se nós formos pela teoria do Tratado de Lisboa 2009, amanhã vêm 10 países novos, vamos supor, obviamente que isto é meramente ilustrativo, vêm amanhã 10 países novos e vamos ter mais 10 comissários. Claro. Não pode acontecer. Isto aqui tudo começou com o Tratado de Nice para haver uma preponderância entre pesos dentro da União Europeia. Por exemplo, os países maiores só tinham os comissários para os países maiores, que era a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido na altura, e tinham direito a 1 ou 2 comissários. E depois o resto que sobrava era 1 para cada país. E isso depois mudou, passou a ser 1 comissário por país, mas a preponderância no Conselho Europeu também mudou, porque os países maiores passaram a ter mais poder de votação. Ou seja, a arquitetura foi assim. E nós temos que começar a discutir os tratados outra vez, se houver alargamento a oeste, principalmente da Moldávia e da Ucrânia, como toda a gente diz que quer existir, e eu também sou partidário dessa solução. Acho que devemos incluí-los. Mais tarde ou mais cedo é inevitável. Mas temos também que começar a discutir de que moldes é que vamos começar a fazer isso. Senão, como é que paramos a nível dos comissários? Vamos criar 10, 15 comissários mais, neste caso mais 2, mais 3, mais 4. Imaginemos que agora entrava também a Geórgia, a Albânia, que mais década, menos década, na minha opinião, também vão entrar para a União. E nós temos que começar já a pensar nessa reforma arquitetural do sistema da União Europeia, muito sinceramente. Vamos então, nos últimos 7 minutos, àquilo que foi o debate, até agora o único, não é? Entre os candidatos Donald Trump pelo Partido Republicano e Kamala Harris pelo Democrata. Qual foi a leitura que fizeste desse debate? Muito fraco, pobre e grave de um país potência mundial. Foi dos debates mais pobres que já assisti. Com 2 candidatos paupérrimos mesmo. Já tivemos candidatos fracos na história, na minha opinião. Mas os 2, penso que nunca... Os 2, quer de um lado, quer do outro, penso que é inédito. E, portanto, foi um debate, muito sinceramente, pobre. Desde logo, a questão do Afeganistão, os 2 atropelaram-se. Ninguém soube explicar muito bem o que queria fazer. Até porque os 2 têm cadastro nessa matéria. Kamala Harris e Biden. A administração Biden. Na execução, foi péssimo. E Trump no acordo negociado. Que já vem um bocadinho antes de Barack Obama. Sim, na parte final. Mas que Trump também não soube acomodar. Trump, muito mal na questão ucraniana. Trump não consegue dizer que não quer que a Ucrânia vença. Não consegue dizer, porque ele é partidário da ideia de que a Ucrânia não vença. Aquele plano que ele diz que consegue solucionar a guerra em 24 horas não é mais do que o próprio Vladimir Putin disse há 3 meses. Ou seja... Putin disse assim, pode haver aqui uma paz negociada se nós ficarmos com os territórios que já anexamos.
E o que o J.D. Vance e Donald Trump vêm dizer é o plano, o miraculoso plano que tem caído do céu, é justamente, ipsis verbis, aquilo que Putin vem dizer. É grave que sequer pensarmos que o presidente dos Estados Unidos esteja consonante em matérias que não são do interesse ocidental com alguém da Rússia ou da antiga União Soviética. Nunca aconteceu. O presidente dos Estados Unidos, ou um futuro presidente dos Estados Unidos, o foco é parar a guerra. E eu penso que aquilo que tem sido verbalizado por Donald Trump é parar a guerra. A guerra acaba em 24 horas. Pode ser um exagero, mas pronto. Pelo menos esta tem sido a frase. Nunca o ouvi dizer que a Ucrânia tem que ganhar à Rússia ou a Rússia tem que ganhar à Ucrânia. Aquilo que eu ouço é o parar a guerra e, para mim, parece-me importante. A questão é que é completamente utópico e eu vou colocar, por exemplo, os moldes em Portugal. Agora a Espanha invadia Portugal. Epá, não digas nada. Nós temos Olivença por resolver. Portanto, nós temos é que ficar caladinhos. Mas agora, por exemplo... Nós nem contratado, assinado, ficámos com um território que legalmente mas agora, por exemplo, nosso. vamos supor, isto muito hipoteticamente, a Espanha entrava aí com os tanques em Beja ou lá em cima na minha zona, que não é a minha zona, mas o Alto Minho, entrava com os tanques. Mas só nós, queres que eu olhe para o PIB de um e do outro? Nós só paramos... não me fazes pensar, não me fazes sonhar. Mas isso já são questões mais temporâneas. Nós aceitávamos que ficássemos retirados território português dado à Espanha só por uma questão da paz? E ficássemos cheios dos nossos territórios? É essa a questão, João. Tu estás a falar de um país que manteve uma guerra colonial, não digo ad eterno, porque aconteceu algo cá que fez com que a guerra colonial parasse, não é? Claro. Mas pronto, mas só passando aqui, seguimos. muito rapidamente. Este não foi o debate mais visto e foi o terceiro mais visto, o recorde é do Trump e Hillary e depois Reagan-Carter. Mas até correu melhor a Kamala Harris que propriamente a Donald Trump. Mas manifestamente correu mal aos dois. Acho que correu melhor a Kamala porque mostrou-se pela primeira vez no fato de presidente, ainda que bem ou mal. Correu melhor a Kamala porque Kamala nunca apareceu realmente em nenhum debate. Também, era o que eu ia dizer a seguir. Portanto, o Trump já teve performances boas. Ela vestiu pela primeira vez o fato de presidente e até a coisa... Candidata. Mas de presidente, okay. O fato de presidente. E correu-lhe bem. E ela teve sorte em quê? Depois, no apoio de Taylor Swift, que é uma pessoa influente nos Estados Unidos, bem ou mal, e pelo facto dos números da inflação nos Estados Unidos terem decrescido para 2 pontos percentuais e meio. E o facto de ter 2 âncoras também que, obviamente, tinham uma preponderância inclinatória pelo nome que começa pela letra K. Mas isso também há em certas situações não deixa de ser verdade, mas também já aconteceu noutros anos. Sim, depois, é isso. A Kamala Harris nunca se tinha mostrado como vice-presidente. Como vice-presidente foi uma nulidade. E foi quase como uma outra novidade. Porque ela já tinha saído bem na campanha das internas democratas em 2020. Depois saiu como candidata a vice-presidente. Acho sinceramente... Achas que ela conseguiu, de alguma forma, demarcar-se daquilo que são os momentos e os pontos negros de Joe Biden? Biden-Kamala? Em alguns, sim. E ela quer vincar isso quando o Trump diz... Muitas vezes, a administração Biden fez isto, a administração Biden. E ela, mas você está a debater comigo, Kamala, não é com Joe Biden. Mas isso significa que ela não tem responsabilidades nenhumas governativas? E aí é um ponto que eu acho que foi negativo para ela. Não se podia dissociar de uma presidência em que ela era a número 2. Até porque há uma questão muito importante e que vai ser decisiva, que é a questão da fronteira sul, sim. Onde ela agora, era... Donald Trump, ele tinha 2 trunfos, que era a economia e a imigração, e na parte económica não conseguiu desenvolver. Foi muito fútil e não foi eficaz. Na parte da imigração, só disse que ia resolver a imigração. Os trunfos de Donald Trump, eu acho que é muito pobre. Porquê? Porque Donald Trump... E a imigração? E ela falava, e a imigração? E a imigração? Eu desafio as pessoas a verem debates antigos. O debate famoso... Temos que acabar, Miguel. De Kennedy e Nixon, por exemplo, aconselho o primeiro a ver... debate televisionado. Por exemplo, até... Em que Kennedy ganha na televisão, mas por acaso perde na rádio. Miguel Moreira, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado.
Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho também para receber as notificações sempre e quando nós fazemos o upload destas nossas conversas. Agradecemos também que vá às nossas redes sociais, coloque o seu like, faça as suas partilhas, sempre ajuda o algoritmo a reconhecer aquilo que é o nosso trabalho e também as intervenções dos nossos convidados. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.